Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios com a série Matemática para Todos. Hoje é domingo e nós vamos trabalhar com vocês o assunto de divisores e múltiplos nos naturais. Então agora nós vamos começar a entender como é que eu faço uma divisão. Porque para fazer uma divisão, você fica naquele teste, né? Qual o número da tabuada que se encaixa no quociente para eu multiplicar pelo divisor e obter um valor próximo ao dividendo. Todos esses termos que eu usei faz parte da nomenclatura da divisão. Para quem ainda não assistiu, no canal nós temos aulas sobre divisão exata e não exata. E nessas aulas eu falo para vocês quais são os elementos de uma divisão. E aí fica fácil de vocês entenderem. Então, se vocês puderem, dá uma paradinha nessa aula, assistam a aula de divisão para poder entender essa nomenclatura e como realizar essa divisão, sentir as dificuldades que a divisão mostra para nós, e aí sim vir para essa aula e ver qual é o verdadeiro sentido de entender o que é a divisibilidade de um número. Isso facilita bastante nas continhas de divisão. Esclarecendo um pouquinho melhor para vocês, aos domingos nós fazemos aulas onde eu explico o que eu vou fazer agora com vocês, o conteúdo da aula, e proponho exercícios para que vocês resolvam. E dentro desse tempo, até a quarta-feira, onde nós vamos nos encontrar novamente, eu faço a correção dos exercícios para vocês, fazendo novamente comentários sobre o conteúdo para aqueles que estão chegando no canal. Então vamos à aula. Diz a divisibilidade que 14 dividido por 3 é 4 e sobra 2. Que 15 dividido por 3 é 5 e dá 0. Que 16 dividido por 3 dá 5 e sobra 1. Que 17 dividido por 3 é 5 e sobra 2. E 18 dividido por 3 é 6 e dá 0. Isso tudo é uma verdade, basta vocês realizarem as continhas e verificarem em cada valor o resultado correspondente. Mas aonde eu quero chegar para vocês e dizer para vocês sobre o assunto que nós estamos trabalhando aqui? Em algumas contas sobram resto, ou seja, a divisão não é exata. Em outras não sobra resto, dá 0. Ou seja, a divisão é exata, assuntos que nós temos no canal. Daí a importância de assistir a aula. E quando isso acontece, nós dizemos que o número 15 é divisível pelo número 3. Então, só quando o resto dá 0 é que eu posso dizer que o número é divisível. Ou seja, o 18 é divisível também pelo 3. Mas como é que eu chego a essa conclusão? Existem alguns critérios. Então nós vamos ver hoje os critérios de divisibilidade por 2, por 3 e por 5. E aí eu tenho, quando que um número é divisível por 2? Quando ele é um número par. Então se eu pegar o número 8, eu posso dividir ele pelo número 2? Sim, porque o número 8 é um número par. Aí eu tenho a divisibilidade por 3. Quando que um número é divisível por 3? Quando a soma dos algarismos que formam esse número for um número divisível por 3, ou seja, esteja na tabuada do 3. Então, por exemplo, eu quero fazer a divisão de 27 por 3. O que eu tenho que fazer? Pegar esse algarismo 27, somar o 2 com o 7 e eu vou obter 9. 9 é um número divisível por 3? É, ele está na tabuada do 3. Então eu deduzo que 27 é um número divisível por 3. E aí eu tenho a divisibilidade por 5. Quando que isso acontece? Quando na casa das unidades do número que eu quero dividir, tiver o número 0 ou o número 5. Como está dizendo aqui, ou seja, quando o número termina, ele apresenta, ou seja, ele termina em 0 ou 5. Então, o número 25 é divisível por 5? Sim. Por quê? Porque 25 termina em 5. Então, 5 é um número divisível por 5. E aí eu coloquei esses exemplos. E a minha pergunta é, 324
é divisível por 2? Sim. Por quê? Porque ele é um número par, ele termina em 4. Então, se ele é um número par, ele é divisível por 2. 741 é divisível por 3, por exemplo? Não sei. O que eu tenho que fazer, segundo o critério? Somar esses algarismos. Então, fazer o 7 mais o 4 mais o 1. 7 mais 4, 11. 11 mais 1, 12. 12 é um número que está na tabuada do 3? É um número que dá para dividir por 3? Sim. Então, 12 dividido por 3 é 4. Então, 741 é divisível por 3. Logo, eu posso dividir esse número diretamente por 3. 215 é um número divisível por 5? Sim, porque segundo o critério da divisibilidade, o número que termina em 0 ou em 5, ele é um número divisível por 5. Ele está na tabuada do 5. Espero que tenha ficado claro para vocês. Se vocês não entenderam, coloquem nos comentários que na quarta-feira eu faço de novo a explicação para vocês e, logicamente, com os exercícios que nós vamos propor para vocês. Vamos lá, exercícios. Então, o exercício, foi montada uma tabelinha, meu diretor até orientou para colocar essa tabelinha para poder vocês trabalharem de uma forma mais prática, né? Então, na tabelinha, dentro desses espaços, vocês vão assinalar com um X quais os números são divisíveis por 2, por 3 e por 5. Então, exemplo, o dividendo, né? Dividendo é aquele que vai ser dividido. Então, no caso, é o 60. Então, ele é divisível por 2. Se for, coloca um X. Por 3, se for, também coloca um X. E por 5, se for, também coloca um X. Só vai colocar o X aonde a resposta estiver coerente. E é bom que na hora que vocês estiverem fazendo exercício, pensar no sentido do porquê é divisível. Que no momento que eu estiver explicando para vocês, eu vou dizer para vocês o porquê ele é divisível. Tá claro? Então, até quarta-feira, onde nós vamos corrigir esses exercícios. Obrigada pela companhia de vocês. Compartilhem a aula se vocês gostaram, curtam, inscrevam-se no canal e cliquem no sininho para receber as notificações. Obrigada pela companhia de vocês e até lá, pessoal!